Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui. Eu vou tentar dar um ritmo. Eu sempre fui muito mal à noite. Eu sou um cara da manhã e quando eu estou olhando uma apresentação, eu sofro um pouco nesse horário. Então, eu vou tentar contar boas histórias, passar a informação que eu tenho que passar da melhor maneira possível para vocês, tá bom? Então, eu sou o Gustavo Hermel, eu sou sócio da SPR, uma agência de publicidade, que ela tem operação, ela começou em Novo Hamburgo há 28 anos, e a gente tem operação, ainda tem lá em Novo Hamburgo, onde a gente começou, a gente tem em Porto Alegre, e a gente pulou São Paulo e foi direto para os Estados Unidos, então a gente tem uma operação também em Miami. O que a gente tem? A vida inteira, tudo que eu conquistei na minha vida teve a comunicação como a arma secreta, né? O primeiro emprego que eu consegui na minha vida, a sociedade que eu tenho na SPR, ela tinha 25 funcionários já, ela já era respeitada no Rio Grande do Sul, e eu ganho uma sociedade simplesmente porque o meu sócio viu eu falando com as pessoas e achou que eu era um cara legal, e ele simplesmente me dá uma sociedade. E a esposa que eu tenho, que é linda, se vocês olharem depois dela, vocês vão ver, eu conquistei por causa da comunicação, não foi a minha beleza. Tá? Então, eu sempre tentei entender o que está por trás disso, essa mágica que a comunicação traz. Né? Tem uma ciência ou não tem? É só coisas, achismos, eu imito o que os outros fazem, ou eu posso construir alguma coisa especial em cima das evidências? Para a gente falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe, para a gente poder falar coisas do nosso momento, tá? Trouxe algumas frases para vocês que talvez vocês vão se identificar. Então, vamos lá. O ritmo das mudanças tecnológicas e sociais nunca foi tão acelerado. Acho que vocês estão acostumados a ouvir frases como essa. O mundo está mudando rapidamente. O mundo que conhecemos deixará de existir nos próximos anos. Vivemos em uma época de grandes mudanças. O mundo está mudando de forma acelerada e sem precedentes. São frases que vocês estão acostumados a ouvir, sim ou não? Sim, vocês estão acordados? Sim! São as frases que a gente está acostumado a ouvir o tempo todo, as frases da nossa época. Será? Vamos olhar então. O ritmo das mudanças tecnológicas e sociais nunca foi tão acelerado. Revolução Industrial no século XIX. O mundo está mudando rapidamente. O mundo que conhecemos deixará de existir nos próximos anos. Pós-Segunda Guerra Mundial. Vivemos em uma época de grandes mudanças. Anos 70 e 80. O mundo está mudando de forma acelerada e sem precedentes. Anos 2000. O que essas frases elas criam na gente? O efeito Mandrake. A gente acha que só essa época é a época onde está tudo mudando e a gente fica nervoso, a gente não sabe o que fazer e a gente para. E tem uma frase que eu gosto muito, antes dela eu vou ler essa outra aqui. Tá? Quando é que vocês acham que foi falar dessa aqui? Ó? Os jovens de hoje amam o luxo, têm maus modos, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos. Eles contradizem os seus pais, conversam o tempo todo quando estão em companhia, devoram a comida e tiranizam os seus mestres. Pô, parece uma frasezinha, ouvi essas frases da minha geração. Tem outra coisa que é legal, é o seguinte, ó, toda geração acha que a geração mais jovem é pior. Os meus pais achavam que a minha geração era terrível, o meu avô achava que a geração do meu pai era terrível, e a gente acha que a geração dos mais jovens agora é terrível. Isso acontece desde que a gente está nessa terra. Isso aqui é a frase do Sócrates, 400 anos antes de Cristo. E tem essa aqui que eu adoro, tá? Imagina a gente vivendo o que a gente está vivendo, e a gente vive isso desde que a gente está nessa terra, as mudanças acontecem o tempo todo e a gente se adapta a elas. Agora vocês imaginam um momento que a gente está vivendo e a gente não tem um plano. A gente simplesmente sair correndo, que nem uma barata tonta, hora eu vou para cá, hora eu vou para cá, o que aquele cara está fazendo? Eu vou imitar aquele cara, e tu não tem um plano. Né? Essa aqui é a frase de dois SEALs, e eles falavam o seguinte, ó, em meio ao caos, siga o plano. Em qualquer cenário, assuma um certo nível de risco. Ou seja, a pior coisa que tu pode ter, nos momentos que a gente vive, tá nessa terra, é tu não ter um plano. Tu não saber o que tu tem que fazer em seguida, é tu virar uma barata tonta. E aí que vem
toda a base de estudos que a gente faz e que eu mergulhei nos últimos 10 anos da minha vida, que tem a ver com a IPA. Eu tenho esse certificado, que é o certificado avançado em efetividade da IPA de Londres, que é o que funciona nesse nosso negócio, o que não funciona, o que a maioria das marcas que fizeram tal coisa conseguiram e o que a maioria das marcas que fizeram tal outra coisa não conseguiram. E assim a gente começa a acertar mais do que errar. Então vamos lá, vamos começar falando uma coisa que todos os nossos clientes querem, vocês querem, né? Esse é um estudo da Wharton, é da Universidade da Pensilvânia, a área de negócios, né? A Universidade de Negócios da Universidade da Pensilvânia. Eles queriam entender quais são as principais alavancas que levam as empresas a ter mais lucro, tá? E eles descobriram 4 grandes alavancas: vendas, preço, custos fixos e custos variáveis. Essas são as 4 principais alavancas que uma marca precisa mexer para poder ter mais lucro. Vamos ver o impacto de cada uma delas. Então vamos lá. Para ser bem simples para a gente entender, tá? Vai ser sempre um impacto de 1%. Por exemplo, quanto que eu tenho um impacto no lucro se eu aumentar 1% as minhas vendas? Quanto que eu vou ter se eu aumentar 1% o preço dos meus produtos? Quanto que eu vou ter se eu diminuir 1% os custos fixos? Quanto eu vou ter se eu diminuir 1% os custos variáveis? Vamos para os resultados? Se vocês tiverem um aumento de 1% nas vendas de vocês, vocês vão ter um impacto no lucro de 3,3%. É bom, né? É um bom impacto. Se vocês diminuírem os custos fixos, quem trabalha com grandes empresas sabe como é complicado tu diminuir 1% nos custos fixos em empresas gigantes. Tu passa meses fazendo isso para conseguir reduzir 1%. E olha o impacto que tu tem no lucro, 2,5%. Diminuição dos custos variáveis, o impacto é maior. 1% a menos de custos variáveis tem um impacto no lucro de 6,5%. Mas ninguém vence o preço. O aumento de 1% no preço geral dos produtos de vocês dá um impacto no lucro de 10,3%. Nada tem um impacto tão instantâneo como mexer no preço. E preço, aumento de preço, normalmente é uma coisa que a gente não discute muito. O que a gente normalmente dá? Desconto. A gente passa o tempo todo discutindo desconto. Como é que faz para a gente aumentar preço? Se preço é o mais fácil. Aperta um botãozinho, vocês aumentam 1% nos preços de todos os produtos de vocês. Como faz para os caras comprarem isso? É percepção de valor pura. Se os clientes de vocês entenderem que vocês têm valor, vocês vão poder aumentar os preços. É isso que as grandes marcas fazem há décadas. Eles sabem disso. Essa aqui é uma pesquisa de 20 anos, tá? Ela foi refeita diversas vezes e eles operam isso o tempo todo. Qual é que é o resumo de uma percepção de valor, né? O que é o ponto finalzinho lá que a gente tem como o resumo? Poxa, isso aqui funciona, isso aqui vale mais, isso aqui vale menos. É a marca. A marca tem esse papel. A gente não dá o tempo necessário para a gente conhecer a empresa, de verdade, todos os produtos, a gente fatia fino, vê aquela marca e toma uma decisão, porque a gente precisa sobreviver. E a gente faz isso todos os dias. O que é uma marca? Eu adoro esse resumo aqui do que é uma marca, de um conceito que talvez vocês vão gravar, porque isso aqui é uma ótima história. Digamos que eu convido vocês para dar uma volta por Curitiba de avião, né? Vamos voar aqui por cima, ver a cidade por cima. Por baixo a gente já sabe que é uma cidade muito bonita. Será que ela é bonita por cima? Eu convido todos vocês. A gente vai lá, andar de aviãozinho, e aí a gente está andando, e o piloto chama todos vocês e fala, ó, tem uma má notícia aí para dar e uma boa. Qual vocês querem ouvir primeiro? A primeira, ruim. Tá, ruim é que o avião vai cair. E qual é a boa? A boa é que se vocês correrem para o fundo do avião, vai ter paraquedas para todo mundo. Poxa, uma boa notícia. Quem aqui é conhecedor de paraquedas? Sabe quais são os melhores paraquedas do mercado? Tem alguém aqui? Até hoje eu nunca achei, eu não enxergo de vocês direito, tá? Que a luz está aqui, mas eu imagino que não tem ninguém que conheça paraquedas. A gente não conhece mais de 99% das categorias de produto, tá? A gente passa o olho, toma uma decisão e segue. Diferente do que as marcas acham, que as pessoas entendem tudo daquele produto, sabem todas as diferenças, as pessoas não sabem, elas estão preocupadas
com as suas vidas, com os seus problemas que tomam conta do tempo delas. Vocês correm para o fundo do avião e vocês veem que tem duas marcas distintas lá, tá? E vocês precisam tomar uma atitude pela vida de vocês. Tem essas duas marcas lá. Qual paraquedas vocês escolhem? Toyota. Até hoje, ninguém escolheu a Jack Motors. Eu não sei se a Jack Motors é boa ou não é boa. Eu realmente não sei, né? Ele é desconhecido para mim. A Toyota, eu sei que tem um produto de qualidade. Mesmo sem saber nada sobre paraquedas, vocês escolhem Toyota e vocês se atiram pela vida de vocês. Vocês tomam uma decisão muito rápida e é isso que a gente faz na maior parte das vezes. E por que a gente escolhe a Toyota? E por que a marca é tão importante? Esse conceito eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês. A marca diminui um dos maiores medos do ser humano, que é o medo do desconhecido. Tudo que a gente não conhece muito bem, a gente tem dificuldade de dar o próximo passo. E a gente é assim desde que a gente está nessa terra. A gente não dá o próximo passo. Marcas, disponibilidade mental na cabeça das pessoas, diminui o medo do desconhecido e a gente consegue dar o próximo passo. Por isso que vocês escolhem a Toyota e vocês se atiram. E isso tem um poder enorme para os negócios e tem um poder enorme para os preços. Disponibilidade mental. Esse é o ponto, né? Como é que faz para a gente conseguir disponibilidade mental e por que ela é tão importante? Vamos lá. Vou fazer um testezinho rápido com vocês aqui, tá? Esse aqui é o dado, e eu sempre trago quem traz esses dados, tá? A maioria esmagadora dos consumidores potenciais de uma determinada categoria não está comprando neste momento. Outra coisa que as marcas acham, está todo mundo comprando seu produto agora, né? Está todo mundo aí na rua procurando aquela categoria para comprar. E não é assim. Tem alguns estudos que mostram que 95% das pessoas potenciais daquela categoria não estão comprando produto agora, não estão procurando para comprar. Vamos fazer um teste aqui, tá? Quem aqui eu consigo enxergar vocês quando eu estou aqui, ó. Eu vou aqui para enxergar vocês. Quem aqui está comprando celular? Essa semana está procurando para comprar? Não tem ninguém? Um lá em cima? Eu vi um. Uma pessoa, tem umas 100 pessoas aqui, uma pessoa das 100 pessoas está procurando um celular para comprar. Quem aqui está comprando ar-condicionado? Uma pessoa. Se fosse na França, eu acho que ia estar todo mundo comprando ar-condicionado agora, né? Uma pessoa, tá? Televisão, Copa, é a época que a gente mais vende televisão. Quem está comprando televisão? Ninguém está comprando. Uma pessoa está comprando televisão. Essa aqui agora, acho que duas lá não. Essa aqui agora mais pessoas normalmente levantam a mão, tá? Quem aqui está comprando canetinha emagrecedora? Hã? Aí, ó, aí já tem, né? Aí tem gente procurando, todo mundo procurando. Paraguai está bem na Copa, dá para trazer canetinha. Mas é isso, pessoal. E vocês podem fazer esse teste em tudo que é tipo de categoria e vocês vão ver que as pessoas, naquele momento, não estão comprando. Não estão em momento de compra. E se elas não estão em momento de compra, elas não estão procurando features de produto, condição especial de pagamento. Por que isso aqui é melhor do que aquele? Ela não vai dar bola para isso. O que ela dá bola? O que constrói? Aquilo que vocês, por exemplo, mostraram antes é a disponibilidade física e mental. O que é isso? Sempre que a gente não está comprando, a gente está aberto para se emocionar, para entretenimento, para ter uma conversa, esse tipo de coisa. E as marcas que fazem isso são as marcas que conseguem a atenção. E essas marcas vão criando, por exemplo, imagine uma marca de celular, ela vai criando na cabeça de vocês uma disponibilidade mental. Essa marca vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Aí vocês veem que o vizinho de vocês comprou. Além de ter comprado um carro novo, ele comprou também um celular. Né? E o outro, o amigo de vocês comprou, e o colega de trabalho comprou. Em algum momento, vocês vão comprar um celular. E quando vocês definirem que vocês vão comprar, vocês vão começar a procurar a marca que está posicionada na cabeça de vocês e que tem a disponibilidade mental, e são poucas as que conseguem,
possivelmente ela tem um poder muito maior de fazer um negócio com vocês. Isso é em todas as categorias. É isso que as grandes marcas fazem há anos. Elas vão aumentando a disponibilidade, até o momento de compra, o momento da performance. E as marcas estão lá prontas para fazer a performance. Mas por quê? Porque elas construíram aquela disponibilidade mental. Isso aqui, quem fala é o Byron Sharp, que é o cara que escreveu o livro da década, que se chama How Brands Grow. Muito mais importante que a gente ficar posicionando as marcas é ter disponibilidade mental na cabeça das pessoas. Às vezes a gente discute muito isso. Minha marca é um pouquinho mais que a outra, um pouquinho mais. Você faz uma mandala com 30 palavras que tu abraça o mundo e, no final das contas, a tua marca não está na cabeça do teu público. O que a disponibilidade mental faz? Ela diminui o medo desconhecido. Mas marcas grandes, se tu fala aí dessas marcas, elas nem precisariam fazer propaganda. Vamos trazer um dado real da Coca-Cola. Poxa, vamos pensar uma marca que talvez não precisaria de propaganda. Ela não precisaria mais criar disponibilidade mental. Né? Ela está por todos os cantos. Coca-Cola. Então vamos lá. O que vocês acham, hein? De onde é que vocês acham que vem o maior faturamento da Coca-Cola no mundo? Vocês têm duas opções. A primeira, das pessoas que tomam Coca-Cola quase todos os dias, que infelizmente sou eu, tá? Eu viciei em Coca-Cola zero. Eu tomo muita Coca-Cola, eu não tomava, mas eu adoro Coca-Cola. Ou pessoas, a minha esposa também, ela está com esse problema também. Ou pessoas que tomam algumas vezes ao ano. De onde vem o maior faturamento da Coca-Cola? Alguém quer tentar chutar? Aline, chuta tu. Pessoas que tomam algumas vezes ao ano ou pessoas que tomam sempre que nem a gente? 2, ela sabe a resposta, tá? O que as pessoas acham? Os caras que tomam Coca-Cola, né, toda semana. Quem aqui é viciado em Coca-Cola? Já aumentou mais o número. Deve ser uns 10%, 15%, 20%. Né? Olha só o dado da Coca-Cola. Isso aqui normalmente choca as pessoas, tá? Vamos lá. Pessoas que tomam Coca-Cola quase todos os dias. E eu e mais meus amigos aqui. 20% do faturamento dos caras. Pessoas que tomam algumas vezes ao ano, 80%. Por que isso é importante? E eles têm esses dados. Por que mostra que a disponibilidade mental é tão importante para a Coca? Porque quem não toma toda hora, que é a maioria das pessoas aqui, em algum momento vocês vão comprar um refrigerante. Seja para um jantar na casa de vocês, alguma coisa vocês vão ter que ter um refrigerante. Qual o refrigerante que vocês vão comprar? A Coca-Cola, que é a que tem mais disponibilidade mental na cabeça de vocês. Se a Coca-Cola tem que fazer isso, imagine as outras marcas. Como isso é importante para nós. É muito rápido e a tomada de decisão, claro, tem categorias que a gente se aprofunda muito mais, mas essa aqui é uma das que é mais rápidas e a disponibilidade ela é fundamental. O que ela faz? Diminui o medo do desconhecido. Tu não vai comprar, não sei, eu nem lembro de outras marcas de Coca-Cola que não seja a Coca-Cola. Eu lembro que tinha a Skin Cola uma época, né? Mas nunca comprei essa. Olha só agora que interessante. Qual é a relação da disponibilidade mental com o bolso? Né? Poxa, Gustavo, eu quero vender. Né? Qual é que é a relação dessas coisas? Isso existe desde a década de 70, esses estudos, tá? Mas um dos caras mais importantes hoje do branding mundial, do marketing mundial, que é o Mark Ritson, a gente fez 2 formações com esse cara. Ele é o cara que implementou o modelo de marketing orientado para a efetividade no grupo Louis Vuitton, e é um dos grupos mais rentáveis e lucrativos do mundo. Ele fez isso há mais de 15 anos. Ele ficou 13 anos dentro do grupo Louis Vuitton. E ele mostra claramente essa correlação. E é uma pesquisa simples, que todas as marcas poderiam ter, mas que a grande maioria das marcas não tem. Tá? Para você ter uma ideia, hoje, todos os clientes que a gente opera têm que ter essa pesquisa, senão a gente não consegue trabalhar. Que vira um mundo de opiniões. O que tu acha? O que tu acha? O que tu acha? E a gente não consegue trabalhar dessa maneira. Vamos lá. Essa é a pesquisa, tá? Super simples. É o funil de marca, tá? Cada marca tem o seu funil, tá? Vocês podem adaptar para o que vocês quiserem, para os modelos de vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos imaginar uma marca de sabonete que fature aí 150 milhões de reais por ano, tá? O que eu quero saber? Eu vou nas ruas, ou online, ou no telefone, eu vou querer saber o seguinte, ó. Primeira pergunta que eu faço. Quando eu falo de marcas de sabonete,
Quais marcas te vêm à cabeça? Depois façam um teste, vocês vão ter dificuldade de lembrar espontaneamente de 5 marcas. E vocês já viram dezenas e dezenas e dezenas de marcas. Essa é a primeira pergunta, tá? Essa é a pergunta mais conectada à disponibilidade mental. É a lembrança espontânea, tá? Beleza, vai falar Dove, Lux Luxo, né? Vai falando espontaneamente. A segunda pergunta é a seguinte, ó. Poxa, tu falou Dove, Lux Luxo, aí tu começa a mostrar outras marcas para ele. Aí tu mostra, por exemplo, Febo, né? Ó, agora eu já não estou lembrando nem de outra marca, né? Nivea, vai lembrando de outras. Granado. Ó, esse eu não ouvi, mas tem mais marcas aí. Aí ele puxa, não lembrei espontaneamente, mas depois que eu vi o logo, eu lembrei dessa marca aí. Ok. Está no nível de reconhecimento, que é o primeiro nível de valor de marca. Quando tu tem que mostrar alguma coisa para o cara e o cara lembra de ti, é o primeiro nível de valor. Se tu mostra e o cara não lembra de ti, o valor é 0. Tua marca não existe na cabeça dessas pessoas. Aí eu pergunto o seguinte, poxa, na hora que tu vai comprar, quais marcas que tu considera? Normalmente a gente considera 1, 2, 3 marcas, estão no nível de consideração ali. Tem alguma marca que é a tua preferida? E qual que efetivamente tu compra, né? Que no final das contas, a gente faz a pesquisa, é mais ou menos o teu share de mercado, né? Vou botar isso aqui em números para vocês entenderem. Então vamos lá. Digamos que essa marca de sabonete tenha 90% de reconhecimento. Naquela segunda pergunta, tá? É o contrário na hora dos resultados. Ou seja, depois que eu mostrei a marca, quase 100% das pessoas lembraram daquela marca. Mas quando eu fiz a primeira pergunta para ela, só 45% tiveram lembrança espontânea. E isso acontece direto, tá? Rodem pesquisas aí, testem essas pesquisas, vocês vão ver como a lembrança vai mal. E ela explica muito porque a marca de vocês pode estar indo mal também, tá? Essa marca tem 30% de consideração, 20% de preferência e 12% de compra, que é o share dela que dá 150 milhões. Beleza? Temos um funil de marca perfeito, certo? Onde é que está o problema desse funil? A gente descobre onde está o problema do funil quando a gente vira ele, tá? A gente olha assim e a gente começa a ter uma ideia de onde está o problema. O que a grande maioria das marcas tem? Ela não tem o funil, ela só sabe basicamente quanto ela vende. Ela sabe o share dela muitas vezes. E ela acha que ela está mal, ela está vendendo pouco. E aí a gente tem que fazer alguma coisa. Marketing, faça alguma coisa. Eu preciso vender mais. E o que a gente normalmente faz, completamente desconectado ao valor que eu mostrei para você lá no início? A gente sai correndo, a gente faz uma promoção, a gente lança alguma coisa, né? É um desespero, a gente diminui o preço, né? Porque a gente olha só para esse cara aqui, a gente não tem a menor ideia de por que a gente não está vendendo. A gente escuta alguém falou isso, alguém falou isso, alguém falou isso, a gente toma uma decisão e sai executando. E a gente não sabe, de fato, por que aquela marca está vendendo pouco. Olha que interessante esse dado aqui da McKinsey e da Bain, tá? Mais de 60% das promoções comerciais destroem o valor das companhias. E a gente segue fazendo, normalmente porque a gente não sabe onde está o problema. Voltamos aqui para o funil. Quando a gente olha o funil, a gente vê claramente onde está o problema. E o problema está aqui. Olha quanto essa marca perde de reconhecimento para lembrança. Metade do mercado não tem ela na cabeça. Qual é o problema que tu tem que resolver? É a tua disponibilidade mental nesse produto. Olha que interessante que a efetividade mostra. A efetividade mostra que existe uma correlação muito clara entre aumento de disponibilidade mental, lembrança e vendas. Então, basicamente, o que se faz é a gente conseguir subir a lembrança. Tu sobe aquela lembrança e tu não sai fazendo um monte de loucuras. Vamos ver o que acontece se a gente consegue subir essa lembrança de 45% para 56%, por exemplo, tá? A gente sobe consideração porque ele impacta em todos os outros quadrantes. Consideração vai de 30 para 37, preferência 20 para 25, compra 12 para 15. Tá, aumentei 3% de share, quanto isso representa? Agora a gente vai ver quanto isso representa em dinheiro. Se a gente resolve o problema real daquela marca, ou começa a resolver o problema real, olha os impactos que a gente tem em vendas. Uma marca que fatura 150 milhões, como eu falei para vocês,
e um incremento de 3% em share representa 25% do faturamento. É um crescimento de 37,5 milhões nesse caso. Ela vai de 150 para 187 milhões. Isso é resolver um problema de marca, entender a disponibilidade mental e o impacto que isso tem nas vendas dessa marca. Beleza? Gustavo, ok, entendi. O que eu faço para resolver isso em termos de investimentos? Onde eu ponho essa grana? Faço mais performance, faço mais construção de marca, eu preciso vender agora, né? E aí tem um estudo que é muito interessante, que foi feito pelo Les Binet e Peter Field. Esse estudo tem 13 anos já, e ele mudou muito a maneira que as grandes marcas investem. Eles estudaram mais de 5.000 marcas em 30 anos de investimentos, tá? Marcas que tiveram resultado. O que eles queriam saber? Para onde foi essa grana? Foi para ações promocionais, performance pura, ou foi para a construção de marca, essa guerra que começou lá atrás e que a gente até hoje fica discutindo, ou um ou outro, né? Esse estudo foi tão interessante que ele virou um livro que se chama The Long and the Short of It, e eles mostram os resultados desses estudos, que mudou muito a percepção das pessoas sobre o que elas deveriam fazer. E olha só o que esses caras fizeram. Eles foram analisar o seguinte, ó, marcas que investiam em construção de marca a longo prazo, qual o resultado que elas tinham? E aqui mostra os gráficos. Olha só, com o tempo, ela começa a subir vendas, tá? Mas normalmente nos 6 primeiros meses nada acontece. O cara fica no chão, né? Isso explica muito que marcas que, vou fazer um filme institucional, põe na televisão, não aconteceu nada, logo não funciona, eu vou parar de fazer. Vou fazer ações promocionais que eu vejo que mexe no ponteiro. Aqui, esse estudo explica isso. Com o tempo, as coisas começam a acontecer. Aí eles olharam as marcas que investiam mais em curto prazo. Olha o que acontecia, que é o efeito droga, né? Tu faz, sobe as vendas, tu termina, né? Cai e aí tu quer de novo. E sobe, e cai, e assim tu vai. Com o tempo, tu não consegue ter o crescimento que tu queria. Aquele estudo da McKinsey mostra isso. Curto prazo, efeito imediato, mas tu tem que fazer isso toda hora para voltar a subir. E olha que interessante que eles descobriram. E quando as marcas fazem as duas coisas, o que acontece? E esse gráfico está aqui, ó. Olha o que acontece com as marcas que fazem as duas coisas. Elas têm um crescimento muito maior do que as marcas que fazem só longo prazo e muito maior que as marcas que fazem só curto prazo. E qual é a proporção, Gustavo? Eles acharam a proporção geral, tá? Que é o 60-40. 60 longo prazo, construção de marca, aumento de disponibilidade mental e 40% curto prazo, promoção, ativação, produto, preço. Por que meu produto é melhor que aquele da concorrência? Essa é a divisão que eles fizeram. Hoje está tão específico que a gente tem essa divisão por categoria. Se vocês forem estudar isso, possivelmente vocês vão ter a divisão adequada para vocês na categoria de vocês. Mas essa aqui é a geral. 60% longo prazo, 40% curto prazo. Vamos lá. O que é curto prazo e longo prazo, né? Vou explicar um pouquinho rapidamente. Construção de marca, ações de longo prazo, ativação de vendas, curto prazo. O que essas ações de construção de marca elas influenciam? Elas influenciam em vendas futuras, as de curto gera vendas agora. As de longo tem um tom mais emocional, aquilo que eu falei para vocês, o cara não está procurando pelo produto, então eu tenho que, de alguma maneira, entreter ele ou emocionar ele para conseguir a atenção dele. Então, ela tem um cunho emocional. E a ativação de vendas ela é persuasiva. O meu tem 1/4 de creme hidratante, não lembro agora como é que era, Dove, específico. Por que o meu é melhor? Construção de marca, foco na marca. Ativação de vendas, foco no produto, os 40%. E olha que interessante, a construção de marca ela gera valor para a marca, para quem explorar. Quem vai lá vir com a picareta para tirar o máximo de ouro daquele lugar? É a exploração de ativação de vendas. Quanto mais potente é a tua disponibilidade mental, mais as ações promocionais de ativação de vendas que tu fizer vão dar resultado. Essa é a jogada com a disponibilidade mental. Por isso que vocês veem hoje marcas que começaram completamente no digital fazendo ações de longo prazo.
investindo em TV, por exemplo. Vocês vão achar esses caras, vai achar o Mercado Livre, que estava aqui o case do Mercado Livre, Airbnb, TikTok, Shopee, Google, Uber, iFood muito, Nubank, eu só estou falando os principais. Mas vocês procurem, quando vocês estão olhando, vocês todos de mercado, olhem as marcas que estão anunciando lá, olhem as marcas que estão patrocinando o futebol, aparecendo lá, e vocês vão ver muita marca que começou no ambiente digital, que fazia muita performance e mudou nos últimos 10 anos, porque entendeu esses estudos. O Airbnb é um bom exemplo disso. Eu vou passar o comercial até porque para o tempo ficar um pouco mais curto, mas o comercial do Airbnb passa direto, eles mudaram esses estudos a partir de 2020, tá? E eles até falam isso nessa entrevista aqui, tá? Isso aqui é o CFO do Airbnb dando a entrevista e falando o seguinte, ó, nós estávamos corretos quando nós mudamos o investimento, eles faziam todo o investimento deles em performance, tá? E eles mudaram, não deixaram de fazer performance, continuaram fazendo, mas começaram a investir na marca. E eles falaram, poxa, isso é o que trouxe o maior resultado para o Airbnb. Eu vou mostrar esse filme, você já deve ter visto ele roda direto. É para construir a marca, a disponibilidade mental do Airbnb na nossa cabeça. O bom de ficar longe de... Outro dado interessante da efetividade são as plataformas. Quanto mais plataformas a gente colocar num plano de mídia com a verba correta, mais resultado a gente vai ter. Olha só, que interessante. O maior salto é quando a gente tem duas plataformas, de uma para duas, tá? Digamos, a gente tem um potencial de retorno de 100% de uma campanha só com uma plataforma, por exemplo, só TV. Mas se a gente junta a TV com uma outra plataforma, o salto não é 2, 1 mais 2 é igual a 2. O salto é 2.2, o salto é muito maior. 1 mais 1 não é 2, é 2.2. E assim a gente vai crescendo. Por isso que vocês veem as marcas grandes e que têm esses crescimentos e margem de lucro altíssima, fazendo vários lugares. Mas não pegando uma graninha curta e botando um pouquinho em cada lugar. Não, botando a grana que precisa colocar, mas usando mais meios, né? E não fazendo um meio só. Outra coisa interessante que eles mostram, eu não vou mostrar todos aqui, tá? Mas olha só as melhores combinações, por exemplo. TV e vídeo online é a melhor de todas. É a combinação matadora. Se a gente consegue ter TV, YouTube, ou TV num portal, filmes dentro daquele portal, são os melhores resultados. E assim vai, TV e search, mídia externa e vídeo online. Olha os impactos que isso tem quando a gente junta essas coisas, esses dados. Outro detalhe importante para vocês, que eu quero, o pessoal sempre se impacta com isso aqui, é um estudo da Meta, tá? E eles mostram o tempo de atenção que as pessoas dão para as informações que estão lá no Instagram, por exemplo. Tá? Olha o tempo, vamos lá. Para começar antes, só o estudo da Amplify, que tem a ver com isso, 130 mil anúncios digitais. Tá? Olha o tempo que as pessoas dão de atenção. 85% das pessoas não conseguiram dar 2,5 segundos de atenção para aquele anúncio digital. As pessoas passam batido, não chamou a atenção delas, elas seguem. Por que 2,5 segundos? Que é o tempo mínimo para a gente poder ter alguma memória do que a gente viu. Tá? Ou seja, 85% possivelmente vai fora a grana dos caras. As pessoas nem deram bola para aquilo que elas estavam anunciando. Olha o tempo do feed do Instagram, tá? Olha a velocidade que as pessoas olham o feed do Instagram. Tem bebê que nasceu, né? Tem a viagem do teu vizinho, que além do celular e do carro novo, ele viajou para o exterior e tu não. Então tem essas coisas acontecendo e a tua marca está se comunicando lá dentro. Se a gente vai para os stories, olha a velocidade dos stories. Puxa, é duro, sabe? E eu não estou dizendo para vocês não fazerem isso aqui, tem que fazer, mas a gente tem que entender e não achar que as pessoas estão ali paradas só esperando o nosso comercial aparecer. Elas não estão, elas estão vivendo a vida delas. E quando a gente entende isso, a gente faz trabalhos melhores. Isso aqui olha o tempo, tá? Tu investiu uma grana para fazer um filme, botou no Instagram, ou 1,5 segundos de atenção, rodou. Que marca é essa?
Isso acontece o tempo todo. É aqueles 85% que eu mostrei para vocês. Isso aqui é uma marca de fone de ouvidos, tá? Mas tem que ver 6 segundos, que vocês não vão dar os 6 segundos para ver que é uma marca de fone de ouvido. Olha só a divisão por idade, tá? Esse dado é muito interessante. Olha o tempo que as pessoas dão para os conteúdos dentro da meta por idade. Abaixo de 20 anos, 1,5 segundos. Pum, passou. Não chamou atenção, acabou para ti, eu vou para a próxima. 1,6 segundos de 20 a 30 anos. 1,6 segundos. Não melhorou muito. De 30 a 40, 1,9. Continua difícil. 40 a 50, 2,1 segundos. 50 a 60, 2,5 segundos. 60 para cima, 3 segundos. E olha que interessante. Está aqui o pessoal que mais tem grana, 40 para cima, e é os caras que mais dão atenção para as coisas, e é o que as marcas muitas vezes não querem nem falar, né? Querem falar só com os mais jovens. Isso aqui é interessante, olhar esses números e entender o que está acontecendo de fato. E olha outra coisa, e aqui é outro dado, que ajuda a gente a pensar nas peças quando a gente está usando cada veículo, né? Cada plataforma. 70% do tempo que a gente passa nas redes sociais é um tempo de não qualidade. O que é um tempo de não qualidade? Por exemplo, eu estou dando a palestra aqui para vocês agora. Quantos aqui já deram uma olhadinha no celular? Por mais que eu tente contar histórias, aumente o volume, vocês dão uma olhadinha para ver alguma coisa que está acontecendo. Isso é 70% do tempo. Vocês estão numa reunião online e vocês dão uma olhadinha aqui, alguma coisinha, tá? 20% é agora, por exemplo, eu vou parar, vai começar a próxima palestra, vocês dão uma olhadinha rapidinho, ou terminou o coquetel, vocês dão uma olhadinha rapidinho até chegar aqui, é 20% do tempo. E só 10% do tempo é o tempo que as marcas acham que a gente fica ali, paradinho, que na minha casa, quando as crianças vão dormir, que é um tempo de qualidade, que eu olho um pouquinho mais para as redes sociais. A gente tem que entender isso para poder criar as coisas com qualidade e conseguir a atenção das pessoas. Para você ter uma ideia, tem um estudo que mostra que grande parte das coisas que são colocadas nas redes sociais, se você só botasse a marca de vocês estampada, daria mais resultado do que vocês querer contar uma historinha que o cara vai te passar para o próximo assunto. Por isso que muitas das marcas grandes hoje, se vocês olharem os filmes de TV, a marca já começa no início. Antes não começava no início. Essa é a explicação. Porque o cara pode te passar, fazer outra coisa, mas pelo menos no início ele viu a tua marca e isso aumenta a tua disponibilidade mental. Pessoal, eu dei uma encurtada aqui agora no tempo, tá? Tem mais conteúdos para vocês, eu não vou passar todos eles agora, eu vou encerrar, mas eu acredito que algumas coisas importantes eu já tenha passado, tem mais coisas que a gente pode passar para vocês. Eu tenho o meu Instagram, que eu passo essas informações, e eu tenho um grupo de WhatsApp, que semanalmente eu trago informações sobre efetividade em marketing, e vocês quiserem, é só entrar lá, me chama ali no Instagram e eu coloco vocês. Tá bom? Eu encerro por aqui, agradeço o tempo de vocês, espero que tenha ajudado de verdade, espero que eu não tenha feito vocês dormir, e até o próximo encontro aí. Valeu, pessoal!